Timóteo 6, 6 ao 10. De fato, a piedade, acompanhada de alegria espiritual, é grande fonte de lucro. Porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada. E ao partirmos daqui, nada podemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Portanto, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Amém. Tem uma orientação, e faz parte da orientação geral. Paulo escreve a Timóteo, e nós chamamos essa carta, também, tem outras, nós chamamos de uma carta pastoral. Ela é dirigida ao pastor da igreja, ao Timóteo, ao presbítero Timóteo, E há várias orientações em relação ao ministério, e no final Paulo ele vai orientar o Timóteo e, por consequência, a igreja também, porque essa palavra iria ser transmitida à igreja, para com o cuidado, irmãos, que nós não sejamos enganados em buscar coisas desse mundo, riquezas desse mundo. E ele fala nos versículos anteriores que já havia um perigo, e que muitas pessoas imaginavam que a piedade, o que é piedade? Nós precisamos entender essa palavra, o que é piedade? Piedade é o amor às coisas de Deus. Piedade é o amor às Escrituras. Piedade você vai encontrar no dicionário até como um amor à religião. Então, uma pessoa piedosa é aquela pessoa que se volta a Deus, uma pessoa que crê em Deus e que procura praticar as boas obras. Porém, tinha algumas pessoas que achavam que isso seria fonte de lucro, mas lucro financeiro mesmo, dinheiro, como nos dias de hoje está acontecendo também. A pessoa acha que o fato dela fazer parte da igreja de Cristo, ela vai ter um lucro financeiro. Então, Paulo escreve no versículo 6, de fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro. Só que agora Paulo não está falando do lucro financeiro, mas está falando do lucro espiritual, da alegria espiritual, da alegria que é você ter Cristo em tua vida, Então, esta piedade acompanhada de alegria espiritual, essa alegria espiritual é o fato de nós crermos em Jesus, é o fato de nós exaltarmos a Jesus com alegria. E eu não acredito, irmãos, que tenha algum cristão, algum crente que possa se lembrar do nome de Jesus Cristo, que possa saber que Jesus Cristo morreu por ele na cruz e ele não ter essa alegria espiritual no coração. Não tem como, Nós sabemos de onde nós viemos e a nossa alegria está justamente em Cristo. Então, essa piedade com esta alegria espiritual, a alegria de servir a Deus, realmente aí sim é um lucro, realmente é uma alegria, realmente é um ganho para o cristão. Eu acho que por isso que Paulo fala em outra passagem que o morrer é lucro, O viver para ele é Cristo e o morrer é lucro. É o lucro espiritual, é a vantagem espiritual que o crente vai ter, Então, ele vai dizer, então vamos buscando essas coisas, versículo 7, porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui, nada podemos levar. Olha que verdade, não tem nenhum aqui que nasceu de roupinha e sapatinho, O Rony está aqui hoje, nasceu a filha dele esses dias, e com certeza ela não veio de sapatinho, de roupinha, de touquinha, Vem daquele jeito que nós sabemos, nem dente não tem, cabelo é lucro quando nasce, Eu não tinha nenhum fio de cabelo quando eu nasci. Então, Paulo está dizendo aqui que nós chegamos a esse mundo sem nada, você chegou a esse mundo sem nada, e nós iremos partir sem nada. O que ele está dizendo com isso, irmãos? Ele está dizendo que todo o acúmulo de bens, tudo que nós podemos conquistar aqui, vai ficar aqui.
Até aquele terninho bonitinho que põe você põe no defunto, lá no caixão, né? Aquela gravatinha, né? Tudo certinho. Vai para o buraco, vai para a terra e vai ser perdido ali também. Então a pessoa não vai levar absolutamente nada. Ele vai dar um ensinamento aqui, a palavra de Deus vai nos ensinar que a nossa busca realmente não deve ser por essas coisas terrenas. É bem verdade, né, irmãos, que enquanto nós estamos vivos aqui nessa terra, nós vamos lutar para ter alguma coisa, mas que isso não seja, né, o ponto mais alto na nossa vida, que não seja essa a primeira coisa que nós vamos buscar, mas que as coisas dessa terra elas sejam secundárias diante da glória, diante da grandeza do nosso Deus, né? Não significa que nós não vamos trabalhar, não significa que nós não vamos ter nossa casa, nosso carro, nossas coisas, né, as nossas roupas, não. Agora ele está dizendo que o nosso coração não deve estar nessas coisas, que o nosso coração deve estar em Jesus. Jesus, inclusive, ele falou para nós não ficarmos ansiosos por causa dessas coisas, né? Infeliz o homem que vive ansioso, por causa do que comer, do que vestir, onde morar, o que vai fazer. Sabe, aquela ansiedade, ele não tem paz no coração, ele não descansa, não sossega no Senhor. Jesus disse: buscai primeiro as coisas do reino do céu e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Irmão, tudo que você precisa, Deus vai te dar, né? Até guerras, até lutas, até dificuldades, porque Ele vai corrigir o teu caráter, Ele vai fazer de você uma pessoa mais próxima a Ele, né? Então, a orientação aqui que nós estamos recebendo é que nós não busquemos essas coisas. Eu sei que, graças a Deus, a maioria dos irmãos aqui não está preocupada com adquirir riquezas, né? Mas nós vamos ver que não é só de riqueza financeira que Paulo está falando aqui, mas de outras coisas que na verdade não tem valor nenhum, e nós às vezes as buscamos, né, com tanta frequência e com tanto ímpeto, e nós queremos essas coisas que não tem muito sentido, que não tem muito valor para nós, né? Então, a gente está dizendo, ingressamos nesse mundo sem nada e nós não vamos levar nada daqui, né? De repente quando você estiver velhinho lá com seus 80 anos, né, você vai ter um monte de riquezas na tua casa, muitas coisas bonitas, né? As mulheres, né, 332 pares de calçado, né? A mulher compra um monte de calçado, né? Os homens lá com aquele carrão, aquela casa maravilhosa, mas de repente a vida é ceifada e todas essas coisas ficaram para trás. E diante de Deus nós vamos descobrir que não valeu a pena tanta preocupação, tanta luta, né? Investir tanto nessas coisas, tá? Mas sim que valerá a pena quando nós investimos nas coisas espirituais, quando nós acumulamos riquezas para a vida eterna e não para essa vida, tá? Eu não sou contra vocês terem um monte de calçado, não, irmãs, tá? Mas não sou, mas, né, o que realmente, o que de fato tem valor, né? De que vale o homem ganhar todo o mundo, né? Ganhar todas as coisas, ter um monte de diplomas na sua estante. Antigamente, até hoje, alguns põem os diplomas na parede, né? Claro, é bonito, são bonitas essas conquistas, são importantes, mas de que vale tudo isso sem amor a Jesus Cristo, sem viver para Jesus? Uma vida mesquinha, uma vida sem sentido. Então o que Deus quer de nós é que nós nos voltemos a Ele sabendo disso, que nós chegamos pobres nesse mundo, sem nada, e iremos embora pobres, sem nada, tá? Então o que é importante é nós alimentarmos a nossa alma, é buscarmos realmente as coisas de Deus. Versículo 8, por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir. Olha que parece que esse versículo 8, ele não é praticado
nos dias de hoje. Parece que o versículo 8 aqui, ele não é tão importante como ele parece ser aqui nas Escrituras. Dê graças, estejam satisfeitos se tiverem com o que se alimentar e com o que se vestir. Imagina se nós começarmos a pensar dessa forma, né? Eu tenho o que comer, e eu tenho com o que me vestir. Então eu estou vivendo nesse mundo, Deus está me sustentando. Com essas coisas que eu tenho, o que eu tenho, eu preciso dar graças a Deus, e eu preciso agora me voltar a Ele. Eu preciso agora buscar a Ele. Eu tenho com o que me vestir e eu tenho o que comer. A palavra de Deus nos ensina a dar graças por isso. E muitas vezes, irmãos, nós esquecemos de agradecer a Deus pelas coisas que nós julgamos pequenas. Mas acontece que não são coisas pequenas. Elas vêm do Senhor. A tua roupa, o teu alimento, tudo o que você tem vem do Senhor. Então o ensinamento aqui é você dar graças pelo que você tem e não reclamar por aquilo que você não tem. Tem gente que reclama tanto por aquilo que não tem, e ela quer enriquecer, ela quer mais, e ela esquece de agradecer a Deus pelo pouco que ela tem, e que é com toda certeza suficiente. Você lembra no caminho de Emaús, quando Jesus Cristo se dá a conhecer aos 2 discípulos? Ele se dá a conhecer justamente no partir o pão, no dar graças. Havia uma característica em Jesus de agradecer sempre ao Pai pelas suas coisas, pelo alimento, pelo pão de cada dia. E essa característica de Jesus Cristo, a igreja precisa ter. Irmãos, Deus nos dá muito mais do que nós precisamos. Deus nos dá, aliás, o que nós nem merecemos. Lista alguma coisa, pega uma caderneta, um caderno, e escreva lá o que você merece nessa terra. E você vai perceber que realmente, nem você, nem eu, nós não merecemos absolutamente nada. E se nós temos água para beber, se nós temos o alimento para comer, se nós temos roupa para vestir, é porque o Senhor usou de misericórdia para conosco. Não é porque nós somos trabalhadores, bons, né? Não, Deus usou de misericórdia para conosco, e hoje nós damos graças a Ele pelo que nós temos. Agora ele para aqui, né? Ele dá essa explicação de dar graças, irmãos, e de que você realmente precisa buscar as coisas espirituais. E agora vem uma orientação e vem um ensinamento que é bastante importante para as nossas vidas. Versículo 9: no entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação. Quem ambiciona, quem quer ficar rico, quem se preocupa muito com riquezas, ele cai em tentação. Ele é tentado a fazer aquilo que não é justo, ele é tentado a fazer aquilo que não é correto. Veja, ele cai em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. É interessante, se você falar para uma pessoa, você quer ficar rica, você ambiciona ser rica, de repente ela vai falar que sim. Mas se você falar, tá, mas isso é nocivo, isso é perigoso, isso pode atolar você em ruínas e desgraças, você pode se afundar, você pode perder a tua vida, você pode ser tentado a desistir de Deus, a abandonar ao Senhor. Você pode ser tentado à ruína mesmo, você vai cair se você buscar essas riquezas desse mundo. É isso que Paulo está dizendo. E aí no versículo 10 ele diz: porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Então veja o que causa, o que acontece quando uma pessoa ambiciona o dinheiro, ambiciona riquezas. E ele diz que muitos acabaram se extraviando, acabaram se perdendo. E o dinheiro leva, irmãos, a algumas loucuras. Nós já vamos refletir nisso. Mas quando a gente vê esse texto, eu não sei se você está ouvindo esse texto e você consegue se lembrar do Judas. O Judas foi um homem escolhido por Jesus Cristo. Ele foi. Eu falo do discípulo, Judas, um dos 12. Jesus escolheu ele, está lá escrito em João, capítulo 6, versículo 70 e 71, está escrito
que Jesus Cristo escolheu os 12. Ele mesmo diz: eu escolhi os 12, porém um é um diabo. Esse é o termo que Jesus usa. E João escreve, falou isso porque ele sabia que Judas haveria de traí-lo. Judas iria trair Jesus. E aí nós vamos ver o que levou Judas à ruína, o que levou Judas a trair Jesus Cristo. É claro, você pode dizer: não, pastor, é porque ele era diferente dos outros 11. Os outros 11, Jesus Cristo orou por eles. E realmente Jesus intercedeu por eles, porque o diabo pediu para peneirá-los como trigo e Jesus intercedeu. E os outros 11, irmãos, eles também traíram a Jesus, se você for ver ao pé da letra. Uns abandonaram Jesus, outro não creu que Jesus ressuscitou, outro negou a Jesus. Porém, esses 11, eles receberam a oração intercessória de Cristo, para que eles não caíssem em tentação, para que eles não se desviassem do propósito de Deus. E Judas, não. Jesus disse que Judas não é, Judas era um diabo. Judas não recebeu a intercessão de Cristo. E Judas, ele trai a Jesus Cristo. Ele sabia onde Jesus se reunia para orar, ele conhecia o lugar, o jardim do Getsemane. E Judas, ele vende Jesus. Ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Ele conversa com os príncipes e vende Jesus. E leva os soldados romanos até o jardim do Getsemane, naquele lugar onde os discípulos se reuniam com Jesus Cristo para orar. E de repente Judas chega com uma multidão de pessoas até Jesus. E ele trai Jesus com um beijo. E todos nós temos isso como algo repugnante, nós temos isso como algo terrível que alguém poderia fazer contra o nosso Jesus. Você pode dizer: eu jamais faria isso. Eu jamais trairia o meu Jesus Cristo. Eu jamais o entregaria. Eu jamais faria algo que ferisse o meu Senhor. Mas acontece, irmãos, que quando nós nos entregamos às nossas paixões, o que a Bíblia chama de concupiscência da carne, aos nossos desejos maus, nós acabamos traindo Jesus, nós acabamos contra Jesus, nós acabamos fazendo coisas que Jesus odeia. Não se assuste, não saia da igreja nesse momento, por favor, mas nós nos parecemos às vezes mais com o Judas do que com Cristo, que é o nosso Senhor. Irmãos, muitas vezes, nós desejamos algo. Muitas vezes você deseja algo, e que você sabe que aquele desejo é horrível diante de Deus. Você sabe que aquilo lá brotou na tua mente. Aquilo lá brotou na tua mente de uma forma terrível, e no primeiro momento você fala: não, isso não faz parte de mim. Não, isso não faz parte de um cristão. Eu não posso desejar isso. Eu não devo desejar isso. Mas de repente vem aquele pensamento de novo. E ele vem novamente, e você começa a ser tentado. E o teu coração começa a se voltar àquilo, e você começa a se voltar àquele desejo. E você acaba esquecendo do Senhor que você serve. Você esquece da salvação, você esquece o porquê Jesus Cristo morreu na cruz. Você esquece que Jesus morreu na cruz por tua causa. E você acaba cometendo erros terríveis contra o Senhor. Eu falo isso para entristecer o teu coração, para que você se desperte, para que você veja como você, em alguns momentos da tua vida, você deixa o teu Jesus de lado, esse Senhor amado, e vai servir a tua carne, vai servir a você mesmo. E realmente não é isso que Jesus quer. Realmente não é isso que Jesus quer da sua igreja. Ele não quer que nós entremos nessas tentações terríveis, nesses desejos loucos que nos levam à destruição. Outro dia eu estava brincando
com um grupo de pessoas que nós queremos sempre achar um culpado. Nós queremos achar um culpado pela morte de Jesus Cristo. Chega na Semana Santa, Quaresma e tal, depois tem aquela malhação do Judas, né? Faz um boneco, e todo mundo dá chute naquele boneco, e rasga aquele boneco, e joga para cima, né? Como se fosse o Judas o culpado pela morte de Cristo. E para nós seria bem cômodo, sim, se nós pegássemos o traidor Judas e falasse: esse é o culpado pela morte de Jesus Cristo. Mas acontece que não é assim. O culpado pela morte de Jesus Cristo somos nós, porque nós pecamos contra Deus também, não foi só o Judas. E se nós tivéssemos que destruir um boneco, esmurrar um boneco, esse boneco deveria ter a nossa cara. Você poderia fazer um boneco igualzinho você e falar: você é culpado pela morte de Cristo. Estraçalhar aquele boneco. Mas acontece, irmãos, que o que o Senhor quer de nós é que nós deixemos as nossas paixões desse mundo de lado e nos voltemos a Ele. Nós estamos falando de amor ao dinheiro e da traição de Judas. O Judas, ele não traiu Jesus tão somente no momento em que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Se você ler a palavra de Deus atentamente, você vai chegar no Evangelho segundo João, no capítulo 12, versículo 4 a 6, e vai perceber um momento histórico ali, onde Maria chega com um vaso de unguento e derrama sobre os pés de Cristo, e ela enxuga os pés de Cristo com os cabelos. Ela derramou aquele unguento, aquele perfume de alto valor, seria o valor de trabalho de um ano. E um homem chamado Judas Iscariotes, esse mesmo, o traidor de Jesus Cristo, ele se opõe a isso. Ele questiona esse tipo de adoração. Ele diz: por que ela está derramando esse perfume tão caro nos pés de Jesus? Por que ela está fazendo isso? Não era melhor ela vender esse perfume e dar o dinheiro aos pobres? E João faz um comentário bem triste, irmãos. Um comentário bem triste a respeito de Judas. João, ele escreve: não é que o Judas estava preocupado com os pobres. Acontece que o Judas, ele era ladrão. E ele pegava o dinheiro da oferta que estava na bolsa que ele mesmo cuidava. O Judas era o tesoureiro do grupo ali de Jesus. E ele estava roubando as ofertas, ele estava roubando dinheiro de sustento de Jesus. Olha que coisa triste, olha que ponto chegou esse homem. E como ele amava o dinheiro, o coração dele se encheu dessa loucura pelo dinheiro, e isso chegou à traição de Jesus Cristo. Agora, irmãos, como nós devemos cuidar para que isso não aconteça conosco? Como nós devemos nos apegar a Jesus? Como nós devemos aprender a amar a Jesus Cristo? Não o dinheiro, não as coisas que Ele pode nos dar, mas verdadeiramente amar o nosso Senhor, aprender com Ele. Que triste é quando uma pessoa vem cultuar a Deus, achando que por ser uma pessoa piedosa ela vai lucrar, ela vai enriquecer por causa disso. Enquanto que a Bíblia ensina ao contrário, que nós devemos adorar a Deus pelo que Deus é, um Deus majestoso, um Deus santo, um Deus poderoso. Eu vejo aqui como Jesus Cristo agiu perante essa situação. Jesus, ele sabia do sustento que vinha de Deus. Jesus sabia da provisão que vinha de Deus. Ele não demitiu o Judas da tesouraria do grupo dele. Jesus sabia que ele estava roubando. Jesus podia envergonhar Judas na frente ali dos discípulos. Mas, irmãos, Jesus, ele deixou o Judas roubar. Sabe por que Jesus permitiu isso? Para que nós aprendêssemos hoje que nós não dependemos do dinheiro, nós não dependemos das finanças, nós não dependemos
de homens. Quem nos sustenta é o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Como Ele sustentou o ministério de Jesus Cristo na terra, Ele sustenta você, Ele sustenta a tua vida. Você não depende daquilo que você vê, você não depende daquilo que está à sua volta, você não depende de homens, você depende dos cuidados de Deus, do nosso Senhor. Quando você aprende a amar a Jesus Cristo, quando Jesus está em tua vida acima de todas as coisas, quando Jesus Cristo realmente é o Senhor do teu lar, da tua família, do teu trabalho, do teu estudo, pode saber de uma coisa: você vai saber que a tua satisfação, a tua alegria está nele. O homem é infeliz, irmãos, quando o homem confia em coisas desse século, quando o homem confia em suas forças, quando o homem confia no dinheiro, quando o homem acha que ele vai ser feliz quando ele tiver um trabalho melhor, quando o homem acha que ele vai ser feliz quando mudar de endereço, quando mudar de país, quando acontecer algo extraordinário na sua vida. Não, irmãos, não é isso. A felicidade, a satisfação está na pessoa de Jesus Cristo. Não está em algo que você possa conquistar, não está em algo que você possa ter. A felicidade verdadeira, a paz verdadeira só vem do Senhor, só vem de Jesus Cristo. Nós não conseguimos dar a paz uns para os outros. Uma boa empresa não consegue te dar a paz. Você pode desfrutar de todos os bens desse mundo, de todos os tesouros desse mundo, mas se você não tiver Cristo, logo após a tua morte, você vai ter que prestar contas da tua vida. Você vai ter que prestar conta de tudo que você fez aqui. Mas se você tiver Cristo, você vai ser feliz desde já. Você vai ser seguro desde já, que a tua esperança estará no Senhor. Isto é possível quando você vai até Ele, quando você ouve o chamado de Cristo. E Jesus, Ele diz em Mateus 28, vinde a mim. Ele está dizendo, vinde a mim. Vocês estão cansados e oprimidos. Talvez esse desejo pelas coisas tenha oprimido vocês. Talvez esse desejo por essas coisas tenha cansado vocês. Talvez você esteja triste porque você não tem aquele aparelho que você gostaria de ter. Você não tem o dinheiro que você gostaria de ter. Você não consegue comprar tudo aquilo que você queria comprar. Isso não deve causar tristeza na tua alma. Existe uma coisa que deve causar tristeza na alma do cristão. Existe uma coisa que deve nos levar à tristeza. Existe uma coisa que deve levar você a uma tristeza muito profunda. E essa coisa chama-se pecado, distanciamento de Deus, virar as costas para Deus. Essa palavra está dizendo para nós, igreja do Senhor, que o que nós precisamos é de Cristo, não é do dinheiro. Você pode dizer, mas eu tenho Cristo, pastor. Mas por que você não fala com Cristo? Você pode dizer, eu tenho Cristo sim, mas por que o teu tempo é tão pouco para Jesus? Porque o cristão, ele não consegue mais entender as Escrituras. Porque o cristão não consegue mais interceder. Irmãos, nós estamos sendo destruídos pelas nossas loucuras, pelos nossos desejos, por aquilo que nós queremos neste mundo. E nós fomos chamados para servir a Deus. Nós fomos chamados para servir a Cristo, não para ter alguma coisa. Nós somos chamados para ser alguém, e ser alguém é ter Jesus no coração, é ser igreja do Senhor, é ser o povo de Deus. Isso deve nos contentar, deve encher nossa alma de alegria. E parece que não é isso que está acontecendo. Um dia uma pessoa falou, pastor, por que vocês não pregam prosperidade nessa igreja? Irmãos, estou pregando prosperidade para vocês. Está escrito aqui que a piedade com alegria espiritual é lucro.
O que é prosperidade se não amar a Deus sobre todas as coisas? O que é prosperidade se não se alegrar na salvação que vem de Jesus Cristo? Outras coisas são inúteis. Tudo passa, tudo vai ficar aqui. Então Jesus está dizendo: vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos. Eu vou dar descanso para vocês. Se tem uma coisa que é boa, que é maravilhosa, irmãos, é aquele dia que você está cansado, que você está triste, que você chegou à beira da depressão, que você se entristeceu por coisas que você não conquistou, por coisas que disseram para você, e você se lembra que existe um Jesus Cristo que é poderoso, que é santo, que é verdadeiro, Filho de Deus, que morreu na cruz em nosso lugar, e Ele está dizendo para nós: vinde a mim. E aí nós vivemos cansados e oprimidos e sofrendo, e esquecendo da pessoa de Cristo, enquanto Ele está dizendo: vinde a mim. Nós estamos buscando encher a nossa alma com coisas vãs, enquanto Jesus diz: vinde a mim. Jesus não está falando de riquezas desse mundo, Ele está falando das riquezas espirituais, daquilo que verdadeiramente você precisa, você necessita. Por isso que nós nunca temos tempo. É por isso que nós não temos tempo. Que o nosso coração está nesse século. Tira o teu coração desse século e você vai ter tempo para Deus. Tira o teu coração deste século e você vai ter tempo para Jesus Cristo. Nós temos tempo, sim. Nós temos. Vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos. Eu vou dar descanso para vocês. Eu vou acalmar o coração de vocês, é isso que Jesus está dizendo. Eu vou mostrar para vocês que o que vocês precisam não são coisas. Vocês precisam de um Senhor. E esse Senhor chama-se Jesus Cristo. Ele é a verdade, Ele é a vida que vocês realmente precisam. Vamos ficar em pé.